Fala galera, beleza? Beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que quase todos os dias eu recebo mensagens ou no meu Instagram, ou no meu LinkedIn, ou aqui mesmo no YouTube, me perguntando como a gente faz para descobrir o nosso propósito, o que é propósito de vida, o que isso vai me ajudar a vida fora. Então a partir de hoje teremos uma série de vídeos sobre isso e vamos comigo nesse primeiro vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Michael e esse é um canal onde a gente fala sobre filosofia, sobre autoconhecimento, desenvolvimento humano. Eu conto algumas histórias e juntos a gente vai aí percorrendo um caminho, trilhando um caminho para que a gente possa nos tornar melhores como seres humanos, como pessoas, como profissionais, na vida de um modo geral, sabe? E olha, já tem um tempo que eu quero começar aqui essa série de vídeos no canal falando sobre propósito. É que eu levei um tempo para falar sobre isso porque acho que primeiro eu precisava entender o que tinha acontecido na minha vida nos últimos tempos para que depois eu pudesse aí passar as experiências do que eu vivi para as pessoas que me seguem aqui. Olha, os últimos 2 anos foram tão decisivos na minha vida. Eu venho aí numa busca incessante para descobrir qual é o meu propósito. O que eu vim fazer aqui, sabe? Porque propósito tem tantas explicações, mas é algo que a primeira coisa que a gente precisa para entender o nosso propósito é conhecer a gente mesmo. E é que, nossa, leva um tempo danado para conhecer. E eu acho que a gente só vai se conhecer de verdade, sabe? Quando a gente finaliza esse plano aqui na Terra, porque a gente não nasce pronto. A gente nasce não pronto e vai se fazendo. E nesse sentido, eu acho que essa busca por propósito deve ser uma busca de todos nós. Porque, olha, propósito é aquilo que vai além, sabe? É o seu desejo mais profundo de ser quem você realmente é descobrir e colocar em prática o seu talento. Dia desses eu assisti a um canal no YouTube e o professor falava sobre talento. E aí ele disse que um dia o aluno falou assim para ele: "Ah, professor, o meu talento é esse, é cantar, é música, mas eu não quero fazer isso para minha vida." E o professor falou assim: "Nossa, mas aí você está sendo um cara muito ruim." Eu ia falar um palavrão, não pode. Você está sendo um cara, péssimo para a engrenagem do universo, porque você ganhou o seu talento para colocar em prática e você descobriu qual é e não está usando, sabe? É um desrespeito com o todo, com a natureza, com Deus que te deu o seu talento e você não está usando ele. Mas por outro lado, tem pessoas que acham que nessa vida corrida do cotidiano se esquece de quem é, sabe? Se perde de si mesmo e não quer encontrar o seu talento, não quer encontrar o seu propósito. Mas para começar, eu quero te contar uma história que eu acho que talvez é uma das grandes respostas, uma das grandes e primeiras respostas que nós temos aí do pensamento, da filosofia. E não tem como falar de filosofia, não tem como falar de história se a gente não pensar na mitologia. Olha, história é história, mitologia é só uma história, para quem acha, né? Mas tem uma história que eu acho muito bonita, que foi escrita por Homero. Homero escreveu a história da Odisseia. E a Odisseia foi uma aventura vivida por Ulisses. Nossa, o Ulisses era um deus. Ele era um deus lindo, forte, viril. E ele vivia em Ítaca. Ítaca era um lugar lindo, sabe? Um reinado lindo. E Ulisses ali, casado com Penélope, que ele amava. Penélope era maravilhosa. E Ulisses vivia ali em Ítaca e os seus súditos o adoravam. Ele era um rei íntegro, sabe, moral. E as pessoas amavam viver ali em Ítaca. Só que acontece que um dia Ulisses foi chamado para participar da guerra. Uma guerra terrível entre Troia e os gregos. E Ulisses não queria ir para essa guerra, porque para ele estava tudo bem ali. Mas acontece que os gregos fizeram de tudo e Ulisses teve que ir para a guerra. Nossa, e aí você me pergunta, mas como que essa guerra começou? Por que teve essa guerra? Acontece que o rei de Troia pegou a mulher do príncipe de Esparta e, nossa, deu ruim, sabe? Porque aí os gregos ficaram furiosos e partiu para a guerra. E aí, a guerra aí que durou, né, entre os gregos e troianos, durou cerca de 10 anos e acontece que os gregos estavam tomando um pau de Troia.
sabe? O trem tava feio, já não tinha mais o que fazer e acontece a grande história que todo mundo sabe do cavalo de Troia. Ulisses deu a ideia das ideias e falou, vamos inventar aí um cavalo, um monumento e vamos encher ele de soldados e vamos mandar para os troianos. E assim foi feito, Ulisses deu essa ideia e mandou esse cavalo aí para os troianos e os troianos pensou, pronto, a guerra tá ganha, nós ganhamos, eles se renderam, mandaram um presente aí, vamos comemorar. E no meio daquela comemoração, todo mundo lá bebendo, os soldados bebendo, sai todo mundo de dentro do cavalo e olha, os gregos ganham a guerra através desse cavalo. E após a guerra, Ulisses foi condecorado, né? Voltou para a cidade e acontece que Ulisses fez uma bobeira tremenda durante a guerra. Ele furou o olho de Ciclo Polifemo, o filho do deus dos mares, Poseidon. Nossa, para que Ulisses fez isso, né? E acontece que o Ciclo só tem um olho, então, nossa, ele destruiu. E aí quando ele foi voltar para casa, Poseidon não quis deixar ele voltar e ele não tinha jeito. E acontece que essa volta para casa de Ulisses durou 10 anos, porque Poseidon infernizou a vida de Ulisses. Só que desses 10 anos, Ulisses passou 7 anos em uma ilha que é a ilha de Calipso. A ilha de Calipso Calipso é linda, né? Calipso é uma deusa maravilhosa e há quem diga que foi uma das mulheres mais bonitas que já existiu aí na mitologia. E aí, como eu disse, história é história, cada um imagina Calipso do jeito que quiser, né? Há quem diga que Calipso parecia Beyoncé, de tão bonita que era. Para mim, eu vejo Calipso dessa forma. Só que acontece que Calipso apaixonou por Ulisses e não queria deixar ele ir embora. E olha, a ilha de Calipso era linda, cheia de ninfas, sabe? Eu acho que tinha as pessoas fazendo uns churrasquinhos ali, todo mundo festejando, sabe? Comida à vontade, só gente bonita, festa, enfim. Mas toda noite Ulisses ia para a praia chorar porque ele queria mesmo era voltar para Ítaca, para sua amada Penélope. E 10 anos depois, sabe? Nossa, quando ele já estava muito chateado, Zeus mandou Calipso deixar Ulisses embora. E Zeus era o deus dos deuses, Zeus era o cara, ele que mandava. Se Zeus falasse, a água parava. E aí Calipso era uma deusa de quinta categoria, ela não mandava nenhuma. Tinha que deixar Ulisses ir, só porque ela deu uma tacada final. Ela chegou um dia e falou assim, Ulisses, mano, o negócio tá feio, eu vou ter que te liberar. Mas se você quiser ficar aqui, eu vou te transformar eu vou te dar aí a vida eterna. Você nunca mais vai morrer, você vai ser imortal. Nossa! Ser imortal, né, na mitologia era se tornar um deus. E Ulisses tornaria-se então Deus para sempre e nunca mais morreria. E ainda Calipso foi lá e ainda deu assim, tipo, uma última cartada final que falou, além de se tornar Deus, você vai ser para sempre quem você é, você nunca vai envelhecer, você vai ter também, tipo, vou te dar o poder da juventude. Nossa, Ulisses, que era um deus maravilhoso, forte, assim, parecido comigo, eu acho, iria para ser para sempre daquele jeito. E aí Ulisses deu uma resposta que eu acho que é a grande resposta do pensamento ocidental. Ulisses deu uma resposta que vale a pena uma reflexão até hoje. A resposta das respostas, sabe? E ele olhou para Calipso e falou assim, olha, muito obrigado, eu vou voltar para casa. Porque é mais importante ter uma vida de humano, uma vida normal, uma vida assim, como a minha e a sua, do que uma vida de Deus sem sentido, sem felicidade. E Ulisses voltou para casa. Olha, Ulisses nos ensinou uma coisa tão importante com essas palavras. Ele nos ensinou que, sabe, tem um lugar pra gente. Tem um lugar que, de fato, a vida vale a pena, de que fato a vida é boa. Que a gente não precisa ser Deus, que a gente, sabe, pode ter tudo. Mas se a gente não sabe o nosso lugar no mundo, não há Calipso que resolva os nossos problemas. Então, acho que para começar essa série de vídeos, eu queria te contar essa história para você entender que existe um lugar para você também. Um lugar onde a vida é boa, um lugar que vale a pena,
um lugar que realmente faça sentido ser quem você é, um lugar que, sabe, que você acorde todos os dias e pense assim, nossa, que legal, que bom que eu posso ser quem eu sou, com as minhas qualidades, os meus defeitos, mas que eu possa colocar em prática todos os dias aquilo que de mais importante eu sei, os meus talentos, porque aí de fato você vai ter uma vida que vale a pena, uma vida boa, uma vida íntegra, uma vida feliz. Assim como Ulisses, sabe, que voltou para Ítaca, para os braços de Penélope. Lá ele sabia que era o seu lugar. E encontrar o propósito é exatamente isso, saber qual é o nosso lugar no mundo. E depois que a gente encontra o propósito, a gente tem outros passos para seguir. Porque mais importante do que ter um propósito é ser excelente naquilo que a gente faz. Aí, meu amigo, quando a gente encontra o nosso propósito e é excelente naquilo que a gente se propõe, né, a fazer, para ajudar o mundo de alguma forma, a conta fecha. E aí a gente é feliz de verdade. E aí a gente tem uma vida que vale a pena ser vivida. E olha, esse foi só o primeiro vídeo dessa série. Eu acho que eu queria te contar um pouco dessa história para você saber que eu, você, todos nós temos um propósito. E a gente precisa todos os dias almejar, trilhar esse caminho para encontrar isso. E depois que você encontrar, aí é aos poucos lapidando e se tornando muito bom naquilo que você se propor a fazer. Nos outros vídeos eu vou te falar como que a gente pode fazer para, de fato, encontrar o nosso propósito. Sabe, tem algumas ferramentas, mecanismos que nos ajudam nisso. Eu li recentemente um livro que chama Ikigai, que é uma filosofia que te ajuda a encontrar, que fez muito sentido para mim, mas que eu não coloquei em prática quando eu fui tentar descobrir o meu propósito. Eu descobri de outro jeito, mas depois eu vi, nossa, se eu tivesse lido esse livro antes, talvez tivesse sido mais fácil. E aí a gente vai aí ao longo do tempo pensando, estudando e refletindo juntos sobre os nossos propósitos e como faz para a gente encontrar. Para finalizar esse vídeo, quero te falar uma coisa sobre mim, sabe? Esse processo é doloroso. Muitas vezes, quando a gente está nessa busca e a gente decide que encontrou o propósito, ou que a gente pelo menos acha que esse é o caminho a ser seguido, é um processo doloroso. Às vezes dá vontade de voltar para trás, voltar para quem a gente era, para o Rodrigo do passado, porque acaba que ali é mais confortável. Mas depois que você passa essa parte, essa fase, né, que as coisas começam a acontecer, o caminho se torna muito legal de percorrer. Eu não estou falando que é mais fácil, porque não é. Porque a gente encontra empecilhos aí em qualquer caminho, né? As felicidades e as tristezas sempre estão em qualquer caminho que a gente resolver percorrer. Não acha que porque você está percorrendo o caminho do autoconhecimento, de procurar o seu propósito, você não vai ter infelicidade, tristezas, ou que não vai aparecer dificuldades pelo caminho. Meu amigo, olha, não posso te mentir. Infelizmente, você vai encontrar aí muitas coisas pelo caminho. Mas é que vale a pena, sabe? É que faz todo sentido a gente querer todos os dias evoluir. E para quem me conhece, sabe que eu tô aqui falando sempre sobre isso, né? Que esse processo aqui é um processo de evolução. Mas é isso. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre Ikigai aqui nessa parte, né, onde a gente está falando sobre propósito de vida. E espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você acompanhe o próximo. E se você gostou, dá aquele like, siga, compartilha com os amigos esse vídeo e a gente se vê no próximo vídeo.